Álvaro Dias, o nosso presidente do Brasil. Pois tudo anda fora do lugar. Precisa segurança. Meus irmãos do Paraná, hoje a palavra é gratidão. A palavra pode ser recordação, pode ser história, mas é acima de tudo gratidão. Olhamos para o longe, vamos buscar no passado distante para reconhecer a importância daqueles que vieram de longe, singrando os mares dos seus sonhos para ancorar no porto seguro da pátria brasileira. Europeus especialmente, os nossos antepassados italianos, portugueses, alemães e de todas as nações que vieram construir a nacionalidade brasileira com a sua identidade cultural própria, na diversificação de todas as raças, de todas as crenças e de todas as religiosidades. As homenagens àqueles que não podem ser esquecidos, e os que vieram depois e nos trouxeram até este momento, os nossos pais. Não há como não recordar. É possível que muitos de nós não estivéssemos vivos, não tivéssemos ainda nascido como eu, quando meu pai, de Jardineira até Londrina e a cavalo até Maringá, foi à busca da realização do seu sonho. Foi buscar o local para o plantio, para a construção, para a família, para o futuro. Quantos paranaenses que aqui se encontram nesse dia devem se recordar dos seus pais, que fizeram essa trajetória heróica muitas vezes para que pudéssemos aqui chegar. Como não manifestar a gratidão aos que vieram um pouco depois, porque estão conosco. Os que vieram para caminhar ao nosso lado e que caminham ao nosso lado, a nossa família. Aniversariante da semana, a Débora, as minhas homenagens. Aos meus filhos e aos meus netos, porque agora a família cresce. Mas a homenagem a todos aqueles que são, na militância política, responsáveis por esse momento. Aqueles que construíram as estradas pelas quais caminhamos, carregando os nossos sonhos e as nossas esperanças de construirmos juntos a grande nação que todos nós merecemos. Homenageio a todos na figura de Olivir Gabardo. A todos, de todos os partidos, de todas as siglas, de todos os movimentos, aqueles que agora se abraçam, e eu espero seja este o abraço da vitória do Paraná na direção do Palácio do Planalto.
os vereadores, os prefeitos, os deputados estaduais, os deputados federais, os candidatos de agora ao Senado, Oriovisto, Yared, Alex Canciani e todos os outros, que certamente se somarão a todos os partidos. Eu vejo muitos aqui, me perdoem não citar nomes, os ex-governadores. Há uma seleção de ex-governadores do Paraná se integrando nesse momento, superando divergências passadas, divergências presentes. Essa militância política paranaense dá o exemplo da unidade, da coesão, a coesão que necessitamos para construir o futuro do Brasil. Cito sim os ex-governadores João Elísio, Mário Pereira e Orlando Petrucci. Muito obrigado pela presença e pelo apoio, pela construção desta unidade. Mas eu não posso deixar de homenagear aqueles que desenharam o nosso percurso, o nosso itinerário nas sombras do seu anonimato. Passa pela minha memória nesse momento imagens das grandes concentrações populares nesse estado, dos grandes comícios com a população pobre, com os trabalhadores, com rostos marcados pelo tempo, com mãos calejadas pelo esforço do dia a dia, que carregaram tantas vezes para as praças públicas desse estado, em todas as cidades, a sua fé, a sua esperança, o seu sonho no futuro desse país. É por eles que nós estamos aqui. Pelos anônimos que à frente dos palanques nesse estado muitas vezes derramaram lágrimas salgadas, que percorreram as rugas do rosto marcado pelo tempo e pelo sofrimento. É por eles que nós nos encontramos aqui, celebrando a unidade do Paraná, na busca da construção do país que todos nós merecemos. Chegamos até aqui. Para onde vamos? Certamente a busca do nosso destino. Olhamos para os céus da pátria e vemos nuvens carregadas, nuvens escuras e carregadas, prenunciando uma tempestade que pode ser devastadora na destruição de sonhos e esperanças do nosso povo. Prenúncio de tempestade, porque a economia está combalida, o desemprego é uma tragédia, é a perversidade do dia a dia que assola milhões de brasileiros, 52 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza. O caos na saúde pública, o retrocesso na educação, a violência que avança de forma avassaladora, atormentando as famílias brasileiras. Esta é a tempestade que se prenuncia nos céus dessa pátria e nos impõe responsabilidade nesta hora de mudança e de avanço. O que fazer com o Brasil? Uma nação rica, próspera. Deus foi generoso conosco. Dom Pedro Fedalto, obrigado pela sua presença. Aos evangélicos aqui presentes também a nossa gratidão. Deus foi generoso com essa pátria. Riquezas naturais fascinantes que encantam a humanidade. Potencialidades econômicas extraordinárias que impressionam. E a perversa contradição, o contraste impiedoso entre a fortuna, a prosperidade e a pobreza imensa que assola milhares de lares na pátria brasileira. 52 milhões abaixo da pobreza, 15 milhões sobrevivendo com R$ 136 por mês.
mais de 33 milhões de trabalhadores sem carteira assinada, 100 milhões de brasileiros sem acesso ao saneamento básico, 17 milhões de brasileiros sem acesso à coleta de lixo, 4 milhões de brasileiros sem ter sequer um banheiro em sua casa, se é que casa possui. Esse é o drama que vivemos. A primeira palavra é perdão. Cabe aos políticos brasileiros, cabe aos governantes desse país pedir perdão ao povo brasileiro pela desgraça, pela impiedosa tragédia a que foram submetidos os brasileiros em razão da incompetência e da corrupção que assolou a nação brasileira. Cabe sim pedir perdão, mas não basta pedir perdão. É preciso assumir compromissos, é preciso assumir responsabilidades. Mário Pereira lembrou-se da fundação da República, República que nasceu com um grave defeito: as instituições públicas distantes da sociedade, o Estado longe do povo, o que nos levou a assistir, a história relata, a tragédia de Canudos, que dizimou crianças, homens, mulheres e idosos. Em Canudos, há 120 anos, celebrava-se o divórcio entre o Estado brasileiro e o seu povo. Estamos chegando a 130 anos da proclamação da República, a 120 anos de Canudos, e a nossa República mais se parece um império. Uma minoria assalta o poder. Para preservar os seus privilégios, explora o esforço coletivo de uma nação e sustenta os seus elitismos à custa do sacrifício de cada trabalhador desse país. Como não falar em refundação da República? E do que se trata refundar a República? Não é apenas uma frase, não são palavras soltas ao vento. Refundação da República é um sentimento, é uma necessidade, é uma aspiração coletiva da nossa gente. Reconstruir a República significa elaborar leis em defesa do bem, elaborar leis para o combate, o julgamento e a condenação do mal. Mas o que ocorre hoje é que elaboramos leis supostamente em defesa do bem. Muitas vezes elaboramos mal. Outras vezes até elaboramos bem, mas as ignoramos. Ou então as interpretamos ao sabor das conveniências circunstanciais e pessoais. Isso não é república. A República se constrói sobre leis a serem respeitadas por todos, e num cenário onde todos possamos ser iguais perante a lei. Só assim podemos olhar para nós mesmos, olhar para as nossas crenças, olhar para as nossas instituições e olhar para o futuro desse país, que há de ser construído, sim, que há de ser buscado a qualquer preço. Aqui nós temos o cenário que desejamos para o Brasil. Lançamos de Curitiba o Pacto Nacional pela reconstrução da República, pela refundação da República. O exemplo paranaense de unidade política, reunindo siglas, superando divergências, acalentando os sonhos dos brasileiros, tem que ser transferido para toda a nação. Nós queremos realizar um governo suprapartidário, que some as forças vivas da nacionalidade, que integre, que some os políticos de bem de todas as siglas, excluindo aqueles que jogam no time do quanto
pior, melhor, ou excluindo aqueles que alimentam o embornal da corrupção. Porque a divisão que queremos, a divisão que temos verdadeiramente, não é a divisão entre os extremos. Esta divisão não soma, não constrói, não promove avanço, não moderniza, não realiza a felicidade de ninguém. O que nós temos que separar não é esquerda e direita. Nós temos que separar honestos de desonestos na construção do caminho que queremos percorrer. Reconstrução da República muda esse sistema político, sistema de governança corrupto e incompetente, fábrica de escândalos de corrupção, matriz de desgovernos, instalado em Brasília, clonado, transplantado para muitos estados e muitos municípios, distribuindo o infortúnio, a corrupção, a incompetência e a infelicidade da nossa gente. Eu não acredito que esse país possa avançar, possa ostentar índices de crescimento econômico compatíveis com as suas potencialidades, se esse sistema prevalecer. A destruição desse sistema é a nossa esperança de mudança. A substituição desse sistema é a prioridade irrevogável de quem quer refundar a República em nome do interesse coletivo. A substituição desse sistema passa por reformas do Estado, a reforma política, a reforma, sim, do sistema federativo, meus caros vereadores e prefeitos, porque nós vamos completar 30 anos em outubro da nova Constituição, e a federação não cabe no Brasil. Os municípios foram expelidos pela concentração perversa de recursos dos cofres da União. O Pacto Federativo é parte da refundação da República. A mudança do sistema federativo é parte da refundação da República. Não vamos cansá-los falando das reformas. A reforma da Previdência, a reforma trabalhista não se completou, há de se completar. A reforma educacional. Temos 3 grandes desafios: o desafio fiscal para arrumar as contas públicas, o desafio dos investimentos e da produtividade. Esses desafios passam também por um novo modelo educacional. Precisamos definir a escola que queremos para os nossos filhos e os nossos netos. A escola almoxarifado que armazena informações, ou a escola do pensamento, da opinião, da reflexão, da vontade própria, da condução do próprio destino. Esta é a reforma educacional que queremos. Mas, repito, não vamos cansá-los falando em reformas. Vamos procurar concluir falando dos nossos sonhos e das nossas esperanças. Aos que não acreditam na refundação da República, eu acredito. Não estaria aqui se não acreditasse. Não seria candidato a presidente se não acreditasse. E vou além, se não acreditasse, estaria desacreditando do futuro do Brasil. Porque com esse sistema político, com esse sistema de governança, o Brasil não tem futuro. Só a mudança, só a refundação da República abre perspectivas de futuro promissor numa nação rica, onde o povo possa exercitar na sua plenitude a cidadania. É preciso reviver a fé perdida nas estradas da decepção. É preciso ressuscitar as esperanças que foram sepultadas sobre os escombros da degradação das instituições públicas brasileiras. É preciso caminhar por caminhos difíceis de caminhar, mas não temos alternativas. Caminhemos por caminhos difíceis de caminhar na direção do nosso futuro. Para os que não acreditam, eu trago à cena Raul Seixas e digo: tenha fé na vida, tenha fé em Deus, tente outra vez. É possível mudar esse país
para melhor. A gratidão, o compromisso, o sonho e a esperança, a construção da unidade, a busca de coesão nacional, a arrumação do que está desarrumado, a reabilitação do sonho do povo de viver numa grande nação, uma nação próspera, justa, fraterna, solidária e cristã. E para concluir, Dom Pedro Fedalto, os evangélicos aqui presentes, aqueles que acreditam em Deus como eu acredito em Deus. Como eu acredito nos valores da família. Como eu acredito, Diego, no fim dos privilégios das autoridades. O fim do privilégio das autoridades. Para combater privilégios é preciso abrir mão dos seus próprios privilégios. O primeiro passo é o exemplo. O segundo passo é a conquista da autoridade, para depois, então, atender o reclamo do povo e acabar com os privilégios das autoridades num país extremamente desigual. As desigualdades sociais são decorrentes das desigualdades de oportunidades. As desigualdades sociais são decorrentes da desigualdade que há diante da lei entre nós brasileiros. Temos que ser todos iguais perante a lei. Começamos acabando com o foro privilegiado, acabamos no Senado, vai se acabar na Câmara, e vamos acabar também com todos os privilégios de autoridades, com esses penduricalhos que aumentam salários, porque o salário tem que ser justo, o salário tem que ser correspondente à importância da função que se desempenha, mas tem que haver transparência. Não podemos trabalhar com gambiarras, com puxadinhos ou com pinguelas que nos levam apenas a uma herança maldita que teremos que enfrentar a partir de 2019. Para concluir, eu vou lembrar do Papa Francisco, lá no Rio de Janeiro, falando à juventude: já lhes roubaram demais, já lhes roubaram muito. Não permitam que lhes roubem sonhos e esperanças na construção da grande nação que todos nós merecemos. Muito obrigado, Paraná. Muito obrigado, Brasil. Obrigado ao Podemos, que tem aqui a Renata Abreu, sua presidente, trazendo a solidariedade brasileira. Muito obrigado aos meus irmãos do Paraná, são os construtores desse caminho, abrindo amplas avenidas para que o Paraná possa chegar ao Palácio do Planalto no dia 1º de janeiro de 2019. Obrigado, minha gente, vamos à luta e vamos à vitória! Olha, eu peço que não subam todos aqui no